Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de voltarmos a nossa leitura para o livro de Atos. Vamos ler Atos 18, do versículo 19 ao 28 e Atos 19, do versículo 1 ao 41. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Atos 18, do versículo 19 ao 28. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu. No entanto, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígida, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Atos 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou.
espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta cidade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Caio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Éfesos, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Exatamente.
Uma leitura aí de volta a Atos, né? Exato, e focando muito bem, né, no caminhar, né, como chegou ali a palavra, né, até a região de Éfeso, né, que também nós vamos ver futuramente uma carta direcionada, né, a Éfeso. Então, o capítulo 18, né, o finalzinho do capítulo 18 e o capítulo 19 todinho ali está dentro, né, do que aconteceu ali, como que foi o evangelho, né, como que o evangelho entrou e foi entregue, como que foi também ali a recepção das pessoas, né, com o evangelho na cidade ali de Éfeso. Exatamente. E já falando ali de Atos 18, né, que a gente leu ali do versículo 19 até o final, né, até o versículo 28, fala ali esse iniciozinho bem breve sobre Éfeso, né, que Paulo chegou e deixou só Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram, vamos dizer assim, discípulos de Paulo, tá? Então caminhava e ajudava na construção da igreja, assim como Timóteo, Silas, essas outras pessoas. Então, Priscila e Áquila eram os que estavam encarregados ali em Éfeso. E Paulo ali, né, ele já tinha o dom da fala e tudo mais, então as pessoas queriam que ele ficasse e pregasse mais. Só que o ministério de Paulo é construir igreja, vamos colocar assim, não é de ficar parado administrando uma igreja. Então ele foi em Éfeso, deixou Priscila e Áquila e foi, né, para a Cesareia, subiu à igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Então aqui esse início assim, né, da nossa leitura do versículo 19 até o 23, né, mostra só essa trajetóriazinha assim para onde que foi Paulo, né? De Éfeso foi para Cesareia, depois foi para Antioquia, né? E na Antioquia ele partiu para Galácia e Frígida. E acabou ali. Só que ele coloca no versículo 24 o que estava acontecendo lá em Éfeso. Paulo não estava nesse momento em Éfeso, gente. Estava só Priscila e Áquila. E naquele momento que eles estavam, chega esse rapaz chamado Apolo. E Apolo, ele é lá da cidade de Alexandria, é a segunda maior cidade do Egito. Então, ele ali tinha um grande estudo, né? Fala que ele era um homem culto, que ele tinha conhecimento das escrituras, porém, ele só conhecia até João Batista. E até João Batista, ele pregava muito sobre o arrependimento do pecado. Então ele não tinha tanta ciência assim sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a crucificação e a ressurreição, porque até João Batista, né, era aquele se arrependa, tá chegando o tempo, tá vindo o Cristo e tudo mais. Era isso que João Batista pregava, né? E ali quando, né, a Priscila e Áquila viu como ele pregava, como ele tinha essa imposição de convencimento nas pessoas, né? Como ele tinha essa paixão nas escrituras, eles chamaram Apolo, né? E ensinaram mais sobre Cristo, porque, querendo ou não, Apolo também falava de Cristo, porque esse arrependimento era a vinda de Cristo, né? Então, eles olharam e falaram: opa, tá faltando o pós João Batista ali para ele, né? E quando eles foram e explicaram tudo para Apolo, vamos dizer assim, Apolo se apaixonou mais ainda e quis ir para Acaia, né? Até fala lá no versículo 27. Querendo ir para Acaia, os seus irmãos encorajaram e escreveram uma carta lá para os discípulos que estavam na Acaia para poder enviar Apolo até esse lugar. E é interessante porque essa Acaia, né, ele fica ali na região de Corinto, né? E que depois a gente também vai ver sobre isso, tipo assim, ele sendo fundamental também ali para as igrejas em Corinto, né? Até depois nas cartas de Corinto vai fazer ali vai ter ali uma passagem mostrando sobre Apolo, voltar depois para Éfeso, né? Então, umas coisas que me chamam a atenção de Apolo, gente, é que mesmo ele sabendo pouco, né, fala ali como ele falava com autoridade, né, como ele era um homem ali, fala culto, né, tinha grande conhecimento das escrituras e ele ia e falava com exatidão, né, Fala até que tinha o poder de ser orador e debatedor, né? exato. No versículo 25 fala: Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, né?
mesmo ali, como a senhora falou, não conhecendo. Ele era tipo assim. Até onde eu sei, eu acredito, eu creio e vou pregar, né? Exatamente. Então é uma coisa, né, pra gente é interessante de levar em consideração. E depois nós fomos para o capítulo 19, né, que fala ali que enquanto Apolo estava em Corinto, né, e isso que, pô, ali falou que estava em Acaia, Corinto. Gente, Corinto era realmente ali como uma região, né, uma quase um estado, mais ou menos, como a gente falou também de Macedônia e tal. E Acaia era uma cidade, né, ali no estado, vamos dizer assim, de Corinto, né? Então por isso que fala, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou tal e chegou em Éfeso, volta para Éfeso, né? Como a senhora falou ali, termina a parte ali do capítulo 18, é como Paulo chega, mas logo depois ele já vai embora, né? E fala ali que ele retorna. E quando ele retorna, ele pergunta, né, sobre o batismo, né? Ele primeiro pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, né? E as pessoas falaram: não, nem sequer ouvimos, né, que existe o Espírito Santo. Então é interessante da gente ver ali como que era uma pregação assim caminhada, né? Tipo, era um negócio, gente, muito interessante assim, que o pouco que eles recebiam, né? Você vê que parece que, igual eles falaram ali, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles já aceitavam a palavra só de crer em Jesus Cristo. Às vezes, tipo assim, o caminhar deles era tipo até mais lento do que o nosso, né? Não tinha tanta informação como a gente tinha hoje. Naquela época não tinha as Bíblias, né, como a gente tem hoje. Então, tipo assim, você vê que era um negócio assim caminhado, tal. Então aqui aparenta, né, que eles já estavam crendo em Jesus Cristo, mas ainda nem sabiam o que era o Espírito Santo, nem tinham recebido, nem nada do tipo. E daí Paulo ali fala assim, mas então que batismo vocês receberam, né? E eles falam, o de João. Daí ele fala, tá, o de João foi um batismo de arrependimento, né? E ele fala ali sobre, né, João batizava sobre arrepender dos pecados. Mas o batismo, né, verdadeiro, ele vem também de você crer em Jesus Cristo e crer também no Espírito Santo deixado por Jesus Cristo, né? E ali ele faz, né, impõe as mãos, ora sobre eles e o Espírito Santo desce, né, ali sobre eles, como similar, né, o que aconteceu até no dia de Pentecostes, né, o que acontece também com Pedro, quando a gente lê ali em Atos, que ele ora também, põe as mãos sobre algumas pessoas, quando Pedro começa, né, a entregar a palavra para os gentios e o Espírito Santo desce, Pedro fala, olha, é um sinal, para mim isso é um sinal mais do que claro de que Jesus também quer que a gente espalhe para os gentios, né? E aqui acontece, né, mais um relato do Espírito ali, o Espírito Santo descendo nas pessoas e eles começam a falar em línguas e a profetizar. E fala ali que ao todo era em torno de 12 homens. Então eu acho interessante ali o relato, né? Porque ele quer deixar registrado que tinha 12 homens. Muito também similar, né, ao caminho ali dos 12 discípulos, né? Os primeiros ali que começaram a caminhar com Jesus e mostra aqui que são 12 que mais ou menos começam ali também com esse chamado em Éfeso, né? Na região de Éfeso, né? E ali continua falando, né, explicando que Paulo, né, ficou ali por um tempo, né, eu acho que até fala aqui no versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Fala que ele entrava na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, isso no versículo 8, tá um pouquinho antes. E entregando a palavra de Deus e mostra, né, os teólogos analisando ali a escritura mais detalhadamente, mostra que Paulo ficou ao todo em torno de 3 anos em Éfeso, gente. E é por isso também, depois a gente vai ler também a carta de Éfeso, assim, a gente vai ver que realmente vai ter uma igreja ali forte, né, em Éfeso, né? E ali ele continua falando que a palavra foi se espalhando também, não só ficou ali em Éfeso, mas também foi espalhando para outras regiões. E no 11 fala, né, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo até que os lenços e aventais, gente, que Paulo usava, ele era retirado de Paulo, levado, né, sobre os enfermos, e os enfermos eram curados de suas doenças, né? E que ali os espíritos malignos saíam deles, né, dos enfermos, só de levar as coisas que Paulo estava usando. Então é legal da gente ver isso, né?
E daí o 13 ali em diante fala de um episódio muito interessante, que fala que existia, né, ali alguns judeus, né, que andavam expulsando espíritos malignos, invocando o nome do Senhor Jesus. E falar que ele falava isso, mas não crendo, gente. É tipo assim, ele fazia isso para tipo assim trazer a glória para ele mesmo, sabe? Do tipo assim, ó, eu já sei, eu já aprendi como expulsar os demônios. Então, tipo assim, me chama aí que eu vou expulsar os demônios. Só que o intuito, gente, de Jesus Cristo, o intuito de Paulo, de todos os apóstolos ali, nunca era só expulsar os demônios. Os demônios eram sinais e maravilhas. O intuito maior é você entregar a palavra, é você evangelizar aquelas pessoas. E mostra aqui que alguns judeus mostram então assim que eles não acreditavam, né, em Jesus sendo o Cristo. Eles não aceitaram a palavra. No entanto, eles queriam usar ali, né, do poder de expulsar demônios através do nome de Jesus Cristo. Era só isso que eles queriam, né? E ali, né, continua falando, né, no 13, que em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam, né? E mostra que eles conseguiam realmente expulsar esses demônios. E é interessante o jeito que eles colocam, né? Em nome de Jesus Cristo, aquele que Paulo prega, porque eu não conheço esse Jesus, mas é o que Paulo está pregando, em nome dele, né? Eu expulso. Até que um belo dia, né? Eles fazem isso, né? Ali no 15 fala um dia, então, tipo assim, mostra que eles conseguiam expulsar realmente, mas num belo dia eles chegam num tal do espírito maligno ali e o espírito responde para eles: Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são, né? E ataca eles de forma que espanca eles, né? E deixam ali eles nus, né? Arranca a roupa e deixa eles nus ali e feridos. Então é interessante, né? Da gente ver, gente, isso daqui eu acho que é até assim é uma fala muito que Jesus também já usou, né? Que Deus vai falar assim: eu conheço, né? Eu sei das obras que você fez, mas quem é você? Né? E aqui é um outro exemplo, até, né? Até os demônios reconhecem isso. Tipo assim, Jesus, eu conheço. Paulo, conheço também, eu sei quem é, vejo, né, o caminhar dele, vejo como ele, tipo assim, incomoda nós, mas você, quem é você, né? E realmente, tipo assim, será que nós, né, até os demônios conhecem a gente e sabe, né, o caminho que a gente está tendo, aquilo que a gente está, né, a gente também é uma afronta para eles, né? Então, eu acho interessante essa fala dos demônios, que eles reconhecem, gente. Os demônios reconhecem quem é Jesus quando a gente lê também os evangelhos, né? Eles sabem quem é ali os de verdade e quem não é. E ali continua no versículo 17 falando que quando isso tornou conhecido, né, de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, né, aquilo se espalhou, aquilo fez com que aumentasse ainda mais o nome, né, do Senhor Jesus, a busca, né, por saber quem era Jesus o Cristo. E daí ali fala que foram convertendo muita gente, até pessoas que praticavam ocultismo começaram a jogar fora seus livros e até queimavam eles. Então mostra que teve um movimento, gente, né? A gente chama, né, costuma chamar de avivamento, né? Quando começa uma nação ali ser cheia do Espírito Santo, né? Algo começa a transformar uma nação, um estado, né, uma cidade. E aqui a gente pode ter, né, claramente aqui que houve um avivamento ali em Éfeso, começou ali a ter um mover muito grande. Mas é bacana de entender por que isso aconteceu, né, gente? Porque a partir daquele momento, esses rapazes, né, que fala ali que eram os filhos de Seva, parecia que eles eram muito conhecidos e estavam expulsando demônios. Só que quando esse endemoniado, né, esse espírito maligno fez aquilo, a cidade foi tomada de temor. Então aparenta que não era só eles dois que faziam algo em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, sem nem mesmo conhecer. Então seria assim, opa, peraí, o charlatanismo não vai dar para continuar. Então até fala que todos foram tomados de temor, e aí muitos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente as suas más obras. Então foi legal disso, porque deu esse chacoalhão de calma aí, não é a casa da mãe Joana para vocês virem usando o nome de Jesus
e fazendo sinais e maravilhas, achando que tá tudo bem. Então ali foi um momento de um estopim, sabe? Então esse avivamento foi para um lado bom, mas tirando as coisas ruins que estavam nessa cidade, né? Exatamente. E ali no versículo 21, terminando até o tópico ali, antes da gente entrar num outro tópico, né? Fala que depois dessas coisas, Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Lembrando que Acaia, né, quem estava lá era Apolo e era uma cidade, né, pertencente à região de Corinto, né? E fala que ele decide ali fazer isso, né? E termina falando assim, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então ele ainda decide fazer isso, passando a rota que ele vai fazer, mas ele decide, né, ficar mais um tempinho ali. E daí a gente entra ali no versículo 23 em diante, explicando sobre um tumulto que aconteceu em Éfeso. Então, assim, não dá para saber, gente, exatamente ali qual que foi o período que esse tumulto aconteceu, até porque termina ali falando que Paulo permaneceu ainda mais um tempo ali na Ásia, né, na região ali de Éfeso. Mas fala que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. E essa palavra, né, como a gente até já explicou aí em alguns outros episódios, ele usa, né, Paulo aqui, Lucas até quando escreve Atos, não é a primeira vez que ele fala por causa do caminho. E o caminho é o evangelho, né, a pregação ali das boas novas. Algumas vezes é utilizado como caminho. E ali continua falando que um ourives chamado Demétrio, né, que fazia miniaturas de prata do templo, né, de Artemis. E Artemis, né, era um templo onde tinha lá, né, a grande deusa dele lá, chamada também Artemis. E ele fazia, gente, ele era um ourives, ele fazia, montava o negócio e vendia. E ganhava muito dinheiro com isso, né? E fala ali que, né, ele tinha os lucros dele e tal. E quando ele viu que muita gente, né, principalmente os gregos, né, porque os judeus não traziam lucro para eles, mas os gregos sim. E quando ele viu que estava diminuindo, né, o público dele ali, é interessante que ele se preocupa, mas em relação à preocupação econômica dele, né, com o ganha-pão dele ali. E ele reúne, né, com outros trabalhadores dessa profissão e diz: olha, senhores, né, isso fala ali no versículo 25, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E vocês estão vendo e ouvindo aí que tem um tal aí, né, um indivíduo chamado Paulo que está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E daí ele está falando, olha, a nossa profissão vai acabar, o nosso ganho vai acabar. E além disso, né, como que a gente pode deixar que isso acontece? Sendo que a deusa Ártemis, né, é a deusa que do pessoal de Éfeso, né? A gente que é responsável por cuidar do templo dela, tal. Então, mostra que vinha gente assim de várias regiões da Ásia para aquele templo, né? E só fazendo um adendo, em algumas bíblias, essa deusa Ártemis chama também Diana, tá? Às vezes na sua pode não estar Ártemis, mas é Diana, é a deusa da fertilidade. E ali fala que, né, através de Demétrio, acaba criando, né, esse tumulto. Até no 28 fala, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, né, grande é a Ártemis dos Efésios, né, e em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, né. Então ali é ele quem deu o estopim ali, né, de falar, ó, vocês estão reparando nisso que está acontecendo, né? E começa todo aquele vucu-vucu ali. E fala que o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, né? Que era Gaio e Aristarco. Então aqui, gente, mostra que Paulo não foi junto, né? Mas provavelmente eles pegaram esses dois, né, companheiros ali de Paulo que talvez estavam inclusive, né, evangelizando em algum lugar, porque vale ressaltar aqui que até que no versículo 9 fala que depois ele sai ali de ensinar nas sinagogas por causa de alguns judeus. E fala no 9, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por mais 2 anos. Então, tipo assim, parece que eles faziam evangelizações diárias. Então sai o povo ali todo revoltado, passa ali por algum lugar e leva, né, esses companheiros.
mas fala no versículo 30 que Paulo queria apresentar-se à multidão. Então aparenta que Paulo estava, né, ali na região, mas ele não foi, né, levado, não foi arrastado. Mas Paulo queria apresentar-se à multidão, mas as pessoas que estavam ali, os discípulos, não permitiram, e até teve outras, né, autoridades ali que chegaram a mandar recados pedindo, né, para que ele não se arriscasse a ir ao teatro, que ele não se arriscasse a se apresentar. Mas, né, no 32 fala que a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, e ali todos eles, né, revoltados ali, porque realmente é como, tipo assim, caiu a nossa ficha, né? O que vai acontecer da nossa deusa Deusa. lá, o que vai acontecer do templo, né? Então fizeram todo esse vucu-vucu ali. E depois nós fomos para o versículo 35, que fala ali, né, que o escrivão da cidade acalmou a multidão. E, gente, é muito interessante da gente ver que os tempos ali eram outros, né? Tinha ali todo, ele fala, né, tinha o procônsul, tinha o escrivão, tinha toda uma regra ali de como deveria ser algumas coisas. E lembrando que Éfeso também era uma colônia de Roma, então eles tinham ali algumas, né, alguns modos, né, operantes ali de como fazer, como era o sistema deles, vamos dizer assim, como que eles poderiam se revoltar, até que ponto eles poderiam, né, estar querendo alguma revolta, até que ponto eles deveriam levar para o Estado Maior. Então era um outro modo de governo, né, que para nós talvez tipo não é um pouco mais complicado de entender. Mas fala que o escrivão da cidade, né, acalmou a multidão ali e trouxe, né, uma orientação para eles, falando: olha, povo, quem não sabe que a cidade de Éfeso, né, é a guardiã do templo? Então, tipo, tá trazendo uma afirmação para eles, né? Então, tipo assim, a gente é e a gente não vai perder esse posto. Fiquem calmos, né? Daí no 36 ele fala: portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se. Ninguém está aqui falando que a cidade Éfeso não vai mais ser a guardiã da deusa Ártemis, né? Não está sendo discutido isso. A gente sabe que isso é um fato e é inegável. Agora acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram isso no versículo 37. Estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Então, tipo assim, o que que vocês estão querendo brigar? Né? Eles não falaram nada mal dela e não tá querendo destruir o templo para vocês estarem tão revoltados assim, né? Daí no 38, se Demétrio, o Ourives, gente, o Ourives que começou toda a revolta, né? Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, ou seja, há juízes. Então não tem que ficar fazer toda essa Esse revolta, tumulto. trazer aqui pro teatro como, meu Deus, agora, né, vamos matar. Não, peraí. Se vocês têm alguma coisa, vamos levar para o juiz, porque o que está sendo falado aqui não é nada muito gravíssimo assim, né? E eles que apresentam as suas queixas ali. Se mais alguma coisa, se há mais alguma coisa, né, que vocês desejam apresentar, né, que será decidido em assembleia conforme a lei, né? De maneira como está, né, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, né? Então ele ainda traz ali, ó, se vocês continuarem desse jeito, vocês vão ser acusados por Roma, por estar trazendo uma confusão pública, né? Então, tipo, acalmem aí os ânimos, né? E daí termina, né, ali falando que, então, nesse caso, né, não seríamos até capazes de justificar este tumulto, porque o que vocês estão alegando não faz sentido, né? E visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou ali toda, né? Encerrou a assembleia, encerrou aquele vucu-vucu que estava acontecendo. E é interessante que quem encerra, gente, não é Paulo, não é os próprios ali discípulos que foram arrastados, é próprio, né? É propriamente o escrivão ali que tipo assim acalma os ânimos, né? A gente pode falar talvez ali que foi usado por Deus para falar assim: relaxa, galera, o que vocês estão fazendo até isso pode virar contra vocês, né? E acaba todo esse tumulto. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês. No próximo episódio, nós vamos para mais uma carta aí de Paulo, né? Que vai ser para a primeira Coríntios, tá? A gente já acabou de citar aqui, então vai ter essa sempre pausa em Atos para falar sobre a carta, para mostrar como que estava sendo
esse mover, esse auxílio na construção da igreja de determinado local, tá bom? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!